Noticiário Político começa dando destaque aqui no Jornal da Guará neste segundo bloco. Situações distintas na Câmara Municipal de São Luís e na Assembleia Legislativa. Na Assembleia, novamente, a segunda-feira voltou a registrar baixa de deputados e, com isso, falta de quórum sem ter espaço para votações. Na Câmara, dos 31 parlamentares, mais da metade se fez presente. O repórter Hugo Reis é quem traz as informações para a gente. Oi, Hugo, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Olha, a movimentação política na cidade, começamos aqui falando sobre a Câmara de Vereadores de São Luís. Hoje tivemos a presença de 18 vereadores na casa, e lá, essa que foi a primeira sessão com quórum após o recesso dos vereadores. O destaque na ordem do dia, dentre os requerimentos aprovados, está um de autoria do vereador Chico Carvalho, para que seja encaminhado um ofício ao prefeito de São Luís solicitando o cumprimento de uma lei que já completa um ano amanhã e dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação do botão de alerta. Esse botão que seria útil em todos os ônibus que fazem transporte público na capital. Esses botões nunca foram instalados, serviriam para alertar o serviço de segurança sobre as situações de risco nos ônibus. Foi aprovado também um projeto de lei que pede a cassação do alvará de funcionamento das casas de shows, bares e qualquer estabelecimento que favoreça ou incentive a prostituição infantil ou mesmo a pedofilia. Esse projeto é do vereador Chico Carvalho, que foi bastante aplaudido e celebrado diante aos outros vereadores. Mais um começo de semana aqui na Assembleia Legislativa, sem quórum, pouca presença dos deputados, um número insuficiente, não houve abertura dos trabalhos na casa. E esse esvaziamento tem sido visto com bastante frequência por conta da campanha eleitoral de 2018. Pascoal. Hugo Reis, muito obrigado, boa noite, até amanhã. No Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão foram escolhidas as emissoras que vão ser as geradoras dos programas eleitorais gratuitos no rádio e na televisão. A repórter Raíssa Oliveira acompanhou e nos traz as informações agora. Raíssa, boa noite para você. Boa noite, Pascoal, boa noite a todos. Ocorreu nesta segunda-feira, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, a elaboração do plano de mídia da campanha eleitoral das eleições 2018. Na ocasião, estiveram presentes emissoras de televisão e de rádio, partidos políticos e coligações para decidir e discutir o uso da parcela da campanha eleitoral gratuita. Também foi realizado sorteio para saber quais emissoras de rádio e TV irão gerar a propaganda política para as outras emissoras. A emissora de TV sorteada foi a Difusora e a de rádio foi a Mirante. Este ano, a campanha eleitoral teve uma redução de 10 dias em relação às campanhas eleitorais passadas. O horário também foi reduzido e agora serão 25 minutos de inserção pela manhã e pela noite, além de outras inserções menores ao longo do dia. Pascoal. Raíssa Oliveira, muito obrigado, boa noite, até amanhã. Nós vamos continuar falando de eleição aqui no Jornal da Guará. Você sabe que o voto não é facultativo, muito pelo contrário, os cidadãos são obrigados a votar até completar os 70 anos. Depois disso, os eleitores podem abrir mão de a cada 2 anos ir até as urnas e votar obrigatoriamente. Aqui no Maranhão, pouco mais de 6% do eleitorado goza desse benefício, mas muitos deles não são mais obrigados a votar e o fazem para exercer um direito. Seu José tem 82 anos e fala bastante empolgado sobre a importância de votar, apesar de não ser mais obrigatório na idade dele. Eu tenho vontade que o Brasil tenha lei para ser executado da pobreza que nós sofremos. Esta aposentada da mesma idade diz que também não quer deixar de participar da escolha dos governantes. E eu quero é que eles façam melhoria, principalmente as idosas. Porque a gente chega no ônibus, eles viram o rosto para o lado, não dão lugar. Mas tem outros que são educados, dão. Eles e outras centenas de idosos participaram neste domingo da caminhada que marcou o lançamento da campanha Idoso Consciente, Voto Inteligente, realizada pela Promotoria de Defesa dos Idosos do Maranhão
de incentivo ao exercício do voto para pessoas com idades acima dos 70 anos. Quando comparecer às urnas, passa a ser facultativo. Estamos ao Ministério Público, através da Promotoria do Idoso, trazendo esse chamamento da sociedade, despertando, porque às vezes esse segmento não tem comparecido, tem se abstido de votar. E essa abstenção, ela contribui para que às vezes ganhe até o pior. O projeto faz parte das atividades de valorização e inclusão social da pessoa idosa e deve seguir até as eleições de outubro deste ano. E a campanha continua, os idosos estão aí para demonstrar que pode votar, que tem interesse de votar, quer mudar esse país. Marcos Saldanha já está aqui para continuar falando de política conosco. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Realidade de voto obrigatório que deve custar muito a mudar aqui no Brasil, né? Porque, afinal de contas, é uma democracia frágil em que as pessoas não estão muito com vontade de votar, de ir às urnas, né? Então, acho que esse amadurecimento político ainda vai demorar um pouco para a gente pensar e reverter essa questão de votos, de um voto facultativo, não? É verdade, Pascoal. A gente já falou várias vezes aqui que países como o Paquistão, por exemplo, né, ele tem um voto facultativo, né, enquanto o Brasil é um dos poucos países da América Latina e do mundo mesmo a usar o voto obrigatório. Mas eu confesso que não vejo nesse momento para próximas eleições uma alternativa diferente, embora a gente já falou até que a Itália tem adotado até o voto por telefone, né? Liga lá para uma parcela da população e o eleitor então vota, opina ali e aí fica registrado, não é nenhum voto de todas as pessoas e ainda assim lá se diz que funciona. O que eu quero dizer é que existem várias possibilidades, mas eu confesso que nesse momento para o Brasil pensar em não ser obrigatório é muito difícil. E por falar em ser obrigatório, eu diria com uma semana aí já de eleição, vamos dizer assim, nas ruas, os candidatos com os números, já em campanha, eu diria que esse talvez seja o maior desafio. Embora o voto seja obrigatório, né, convencer o eleitor a votar e convencer o eleitor a fazer parte de uma campanha. E eu vou dizer uma coisa, pois é, a gente tem visto campanhas para todos os cargos, as pessoas com muita dificuldade. Claro que é de praxe um candidato dizer que o outro reuniu pouco, que não teve a quantidade, mas a impressão que a gente tem é que, de uma forma geral, os candidatos eles não estão conseguindo fazer a população, até então, se envolver de fato nessa discussão partidária, né? É porque tem um cansaço natural diante de todas as denúncias de corrupção com a qual o brasileiro se viu assolado nesses últimos anos, né? A política já nunca despertou exatamente o interesse da maioria da população. Desperta, assim, paixões em alguns momentos, em algumas situações específicas, quando a eleição está mais acirrada, também tem um pouco disso. Mas a discussão nunca fez muito parte do cotidiano como deveria ser feito para além dessas paixões políticas. Pois é, e a gente vê esses extremos, né, da paixão ou o descaso. O que a gente espera ver mesmo é o voto mais racional, o voto mais pensado, como a gente tem defendido sempre aqui, aquele voto mais estudado, né, que no fim das contas é o voto consciente, né, que não quer dizer que é o voto certo. Eu acho que as pessoas têm essa coisa também, essa cobrança consigo mesmo e com os outros, que tem um voto certo. Esse é o voto certo, esse voto... Não sei exatamente, né, se você erra ou é o candidato que não cumpre aquilo, mas a ideia de estudar o voto eu acho que é uma saída mais interessante, né? Bom, eu só queria, Pascoal, acrescentar uma informação ainda, que na semana passada teve uma informação do perfil dos candidatos, a gente está falando isso também, da dificuldade do eleitor se convencer, e é engraçado que nós tivemos, assim, basicamente candidatos que são empresários, na faixa ali de 40 a 44 anos, né, é onde você tem mais a média dos candidatos. Eu diria que nem é uma média de candidatos muito, muito velhos, né? Nós já tivemos média de candidatos por idade, eu acho que já foi maior. Então, não é talvez esse necessariamente. Agora, a ideia de candidatos jovens, no sentido das ideias jovens, da forma jovem de fazer política, muitos tentam vender, mas eu acho que existe essa dificuldade, essa dificuldade talvez de conexão. Eu acho que você conseguir com que a população se conecte de fato ao candidato, se é que ele tem vontade que isso aconteça, mas eu acho que é um desafio muito grande. Então, essa coisa de só nas eleições, né, de você... Quem
quem está deixando para a eleição está tendo dificuldade. Essa é uma eleição, eu ouvi uma coisa de candidatos, que eu conversei com alguns durante a semana, dizendo, olha, essa é uma eleição que tem que gastar sola de sapato. Eu achei essa expressão muito interessante. Claro que está todo mundo investindo ali nas redes sociais, todo mundo tentando impulsionar que pode, né, publicação, tentar dar uma animada nas redes sociais, tentar fazer alguma coisa diferenciada, mas essa coisa de gastar sola, de visitar, de criar essa proximidade, quer dizer, é aquela velha estratégia que se dizia, né, de se fazer presente. Como falávamos na semana passada, né, porque quem tem acesso às redes sociais é uma parcela pequena do eleitorado, né? Sim. Se você for para o interior, você tem que ir atrás literalmente e gastar sola de sapato para poder convencer o seu eleitorado por lá. Pois é. E a gente tem numa eleição, por exemplo, para deputado estadual, deputado federal, nas proporcionais, né? Então, uma dificuldade que é percorrer um maior número de municípios, povoados, localidades. Como é que você consegue, com menos recursos, se fazer presente em mais locais? Então, tentar ser propositivo e essa integração de redes sociais, de programa horário político que ainda no final desse mês começa, mas também se fazer presente, eu diria que esse é o grande desafio. Talvez eu esteja apostando numa eleição que tenha esse diferencial, onde quem der uma descansada e achar que tem voto, aquela forma tradicional de contactar uma liderança política e dizer quantos votos você consegue para mim? 1.000, 200, 800. É uma coisa que eu estou de olho. Será que nessa eleição vai funcionar desse jeito? Ou o cara vai ter que ir direto nessa coisa de não é a liderança, é o candidato que vai ter que chegar mais perto do eleitor? Eu acho que esse seria um caminho interessante. Bora ver. Marcos, vamos aguardar, né? Ok, obrigado. Boa noite a você de casa também. Nós encerramos essa edição de hoje do Jornal da Guará. Outras notícias, você sabe, é só acessar o portal guará.com. Amanhã nós estamos de volta, Marcos também está de volta. Pois é. Terça-feira, aqui no Jornal da Guará, logo após o Avesso, então às 11h15 da noite. Para você, uma ótima noite, um bom descanso, um bom começo de semana e até amanhã. TV Guará, Maranhense por natureza.